Olá, boa noite. Então, você, mamãe, que quer descobrir que se você está criando um filho vitimista, porque, assim, querendo ou não, todos nós passamos por esse momento, mas pelo o fato de a gente não saber o que fazer, aliás, de não saber que é um problema, então a gente acaba deixando de lado, as coisas vão, o tempo vai passando e as coisas continuam do mesmo jeito, por a gente não ter essa noção, para a gente não ter esse conhecimento, né? Porque lógico que todo pai, toda mãe quer o bem para o seu filho, mas assim, às vezes pelo fato de não saber realmente o que fazer, as coisas vão se acumulando, o tempo vai passando e mesmo assim, e mais para frente, mesmo que a pessoa se depare com aquele problema, ela não vai saber onde ela errou. Mas na verdade tudo começa na infância, né? Então tudo que você quer que seu filho seja, que você comece agora na infância, que você trabalhe todas as partes, aquilo que você quer que o seu filho se torne, você precisa começar enquanto antes, enquanto ele é pequeno. Porque assim, as crianças estão crescendo, você está construindo uma identidade nela. Então, é interessante você pensar que identidade você quer ver no seu filho. O que você quer que ele seja quando ele crescer. Com certeza você não quer que ele seja mais uma pessoa nesse mundo. Muitas pessoas assim, cheias de maldade no coração, aquelas pessoas que só querem se aproveitar de outras. E várias histórias que todos vocês conhecem, né? Então é interessante você pensar que pessoa que você quer deixar aqui nesse mundo, como que você quer que ela seja. Então tudo isso assim está nas suas mãos, nas mãos dos pais, né? Então aquilo que você quer que o seu filho se torne, que você faça agora, né? Por ele enquanto é pequeno, porque isso aí você vai ver o fruto mais pra frente. Porque muitas pessoas falam assim, parece que tudo que eu faço pelo meu filho é como se a educação que eu estivesse dando para ele não estivesse fazendo efeito. Mas a criança está crescendo, gente. Tem coisas que não vai aparecer agora. Quer dizer, ela ainda está se construindo ali dentro, né? Então, mais para frente que você vai conseguir ver aquilo que você plantou dentro dela, tanto as coisas ruins quanto as boas. Então, aquilo que você tiver seguro de receber, você vai receber. Aquilo que você plantou no seu filho, você vai receber de volta. Então, é ficar consciente disso, né? Então, assim, hoje eu vou falar sobre o vitimismo, porque muitas pessoas, assim, passam por isso. Eu acredito que todo mundo, em algum momento da sua vida, passa por essa parte de ser vitimista, sabe? Sabe quando acontece alguma coisa com a gente, por exemplo, quando alguém faz uma maldade pra gente, tá? E já passou não sei quantos anos, não sei quantas décadas, e a gente continua focando naquele problema ali. A gente continua focado ali naquele problema, se vitimizando, tipo, aquela pessoa foi muito ruim comigo, por que aconteceu comigo, por que não com outras pessoas? Então, assim, ela fica se martirizando, assim. Então, isso aí é se fazer de vítima, sabe? Não ressignificar isso, porque, assim, eu acredito que tudo que acontece com a gente é por algum motivo, por alguma coisa que a gente precisa fazer para não acontecer com outras pessoas, mas as pessoas não vê desse jeito, né? Não vê solução. Elas continuam ali se vitimizando todo o tempo. Então, assim, é isso que é se fazer de vítima. É aquele sentimento, sabe, assim, de achar de achar que todo mundo é culpado, mas eu nunca assumo meus atos, nunca assumo meus erros, nunca assumo nada. Tudo é culpa de todo mundo é culpado menos eu. Então esse é o sentimento assim de ser vitimista, né? E assim, como o tímido ele tem essas qualidades que não são muito adequadas no ser humano, né? Quer dizer, depende da cultura também, né? Depende do lugar que a pessoa esteja inserida. Então, assim, ele fica se culpando. Às vezes, assim, no meu caso, né? Eu ficava culpando meus pais, assim.
Então eu fui muito vitimista quando eu era mais tímida, então eu precisei trabalhar vários pontos é, dentro de mim, né, para me ressignificar isso. Então, assim, eu ficava falando assim que, ah, eu não queria ter nascido, eu não queria ter vivido isso, eu não queria ser assim, desse jeito, eu tenho raiva de mim. Então, a pessoa vitimista, nossa, é exaustivo quem ouve a pessoa ali, né? Então, isso é se fazer de vítima. E muitas das vezes também o vitimismo ele acontece de maneira assim, de maneira inconsciente. Porque às vezes assim, as pessoas não sabem que aquilo que elas estão fazendo é ruim. Tipo assim, elas fazem, mas elas acham que é normal, todo mundo faz isso, por que, que ela não vai fazer também, né? Então é meio que uma coisa assim, que precisa realmente ser orientada, de alguém precisar falar para essa pessoa assim, não, essa maneira aqui que você está agindo não é muito legal, porque principalmente a criança, porque a criança ainda está em processo de desenvolvimento, então de você chegar para ela e conversar, falar que isso aqui não é legal, então isso aí já vai ajudar a você a quebrar esse mal, né? Porque isso aí é muito ruim quando uma pessoa só vê problema na vida dela. É como se ela fosse a azarada da vida, mas na verdade é ela que está colocando a lenha na fogueira ali para se queimar, queimar ela mesma, né? Então ficar de olho assim no comportamento das crianças, assim, para elas não crescerem com esse vitimismo, né? Então assim, a pessoa vitimista pode pensar tanto em problema assim, é, e não busca solução em nada, né? Então ela vive ali, sabe, no problema, é como se ela estivesse ali atolada no problema, porque ela não consegue ver o mundo de uma outra maneira, a não ser o problema em volta dela. Então é todo o tempo assim desse jeito, né? E assim, o vitimista, ele nunca assume seus erros, as suas, é, os fracassos, os problemas, né? Então elas são muito assim de ficar culpando os outros, sabe? Sempre culpando os outros. Ela é como se fosse a santa e todo mundo fosse culpado por tudo que acontece com ela, tudo que alguém faz com ela é por muita maldade. Então é complicado a situação. Então é por isso que eu vi orientar aqui, porque assim, como muitas pessoas acham que isso é normal do ser humano, então bola pra frente. É como se ninguém tivesse nem aí. Mas assim, de eu vir orientar aqui para as crianças, assim, para os pais que têm filho pequeno, de observar isso, de já cortar o mal pela raiz também, de não deixar as crianças crescerem desse jeito, porque elas vão sofrer. Elas vão sofrer muito se continuar nesse caminho, né? Então, assim, por ser criança, de estar em processo de desenvolvimento, é muito mais fácil você lapidar, de você ali é, colocar as peças boas ali naquele quebra-cabeça ali naquela criança, né? Então, sempre culpa alguém, né? E também, assim, a pessoa vitimista, ela nunca tem certeza daquilo que ela quer, sabe? Ela quer alguma coisa, quando alguém pergunta, tipo assim, ela fica em dúvida, mesmo que seja para ela, ela não sabe o que quer da vida. Então, é muito complicada a situação, né? E não assume responsabilidade, né? Então, essa parte assim de sempre culpar os outros e nunca ter responsabilidade, não sabe o que quer, é, não sabe decidir, sabe? E tem medo de assumir a responsabilidade por suas ações, preferindo colocar a culpa em outra pessoa. É sempre a culpa de todo mundo. Então o vitimista ele sempre vai culpar os outros, sabe? Nunca a culpa é dele. Então quantas pessoas que a gente vê que estão sempre nesse mesmo ciclo vicioso. Ah, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ah, porque o fulano fez isso comigo, então eu não mereço ser feliz. Eu nasci pobre e eu vou morrer pobre.
porque essas coisas ruins só acontecem comigo. Então fica, sabe, podre de coisas negativas, de pensamentos negativos, de coisas negativas. Então, assim, não deixe seus filhos crescer assim, por favor. Tipo assim, eu imploro, assim, de vocês realmente já procurarem ver, assim, o que faz sentido para vocês, o que vocês podem fazer já para melhorar isso, né? Então, isso aí vai ajudar muito, assim. E um dia eu acredito que vocês vão me agradecer ainda por estar orientando. Então, basta colocar em prática, né? Então, como identificar, né, o vitimismo? Então, sabe, assim, para identificar no seu filho, assim, por exemplo, assim, quando seu filho comete um erro, por exemplo, assim, você pediu para ele fazer algo, mas ele fez tudo mal feito, assim, porque, digamos que ele queria fazer algo mais, tipo, jogar um game, sei lá, fazer alguma coisa mais prazerosa, assim. Então ele fez tudo mal feito e você foi chamar a atenção dele e ele não gostou. Ele ficou ali de cara brava, então ele não gostou de você ter chamado a atenção dele. Então, digamos assim, é como se ele sabe que fez coisa errada, mas ele não quisesse assumir aquela culpa. Então, assim, esse já é um indício que o seu filho pode estar se tornando assim um vitimista. Tipo, ele sabe que fez algo que não era para fazer e você foi chamar a atenção dele e ele não quis. Tipo, é como se ele não é realmente de não querer assumir a culpa, né? Então isso aí já tem que ficar de olho já. E assim, e outro indício também que o seu filho pode estar se tornando uma pessoa vitimista é que o vitimista ele manipula as pessoas e as crianças tem criança que já tem isso já. Às vezes elas veem dos pais, sei lá, de alguma coisa, vai muito da família também. Então, assim, de manipular. Às vezes as crianças fazem isso, é lógico que com criança, assim, de maneira mais inconsciente, porque a criança não tem tanta noção quanto um adulto, né? É assim sabe, quando elas querem alguma coisa, assim, e você fala que não. Aí elas começam a espernear, começam a gritar, começam a chorar, começam a fazer um monte de coisa para chamar a sua atenção, para fazer com que você mude de ideia, para elas conseguirem aquilo que querem. Então, assim, isso já é uma manipulação ali que as crianças elas fazem bastante isso, né? Então, assim, de vocês conversarem com as crianças, assim, de procurarem trocar ideias, assim, porque mesmo que seja, por exemplo, de 3 anos, você converse com ela, porque talvez, assim, você vai achar que ela não está entendendo, mas assim, tudo é a parte da educação, você vai educando dia por dia. Como eu falei, o resultado você só vai ver mais para frente. Então, se você não fizer nada, você não vai ver resultado mais para frente. Então, é tudo assim, é plantar e colher todo o tempo, né? Então, assim, as crianças, elas são bem, assim, profissional de manipular muitas das vezes os pais. E os pais, por acharem que eles são tão inofensivos, acaba cedendo, né? E é nessa que eles, por exemplo, eles falaram uma coisa que não podia, mas ela fez todo esse escândalo aí, ela fez todo esse drama aí. Então, ela conseguiu aquilo que ela queria. Então, tipo assim, ela faz um teste com os pais. Então, se isso deu certo, ela vai continuar fazendo. Ela entendeu que se ela fizer isso, ela vai conseguir isso. Então, assim, as crianças, elas são muito inteligentes, são muito espertas mesmo. Então, fiquem espertas, assim, quando isso acontecer com vocês, tá bom? E também, às vezes, assim, de identificar também se a pessoa tá crescendo vitimista, é que assim, às vezes as crianças, eu via muito isso no Brasil, sabe? Por exemplo, assim, sempre tem aquelas famílias que podem comprar mais coisas
e as outras que não podem muito, né? Então, aquelas crianças que não podem muito comprar as coisas assim da moda, assim, né? Então, elas acabam falando assim para os pais assim que eu queria ter aquele, por exemplo, aquele iPhone que nem do meu colega, eu queria ter aquele game. Então, assim, por que que eu nasci nessa família? Por que que eu não consigo ter aquilo que o meu colega tem? Então já fica assim ali, digamos, meio que ela já fica se desfazendo da família, se desfazendo daquilo que ela não pode ter também. Das poucas coisas que ela tem e daquilo que ela não tem, ela fica assim, se martirizando, né? Culpando os pais por não poder ter aquilo, por não saber, por não conseguir coisas, coisas assim da moda, porque tudo que está na moda as crianças querem, né? Então isso daí é uma febre muito grande, assim, nas crianças que pode estar levando elas a serem vitimistas. Então fique atento assim, nesses pontos assim que a criança já está sempre reclamando ali também. Eu queria ter um sapato, mas eu não posso, porque meus pais não têm dinheiro. Elas ficam assim, falando, sabe? Então, assim, para você virar esse jogo, assim, nesse caso, assim, é realmente de você mostrar os pequenos valores nas coisas que vocês têm. Porque, assim, se o seu filho quer as coisas da moda, mas você não tem condição, e ele fica ali chorando porque não consegue, não sei o quê. Então, se você não falar nada, ele vai achar que isso é normal. Então, ele nunca vai valorizar aquilo que ele tem, aquilo que os pais podem dar para ele. Mesmo que seja coisa simples, mas é importante você mostrar o valor para o seu filho. Porque assim, quando a família é unida, a família é feliz, a família dá amor, dá carinho, dá atenção, quando você mostra que isso é muito mais importante do que as coisas materiais, ele vai entender. Ele vai levar isso para a vida, que isso é muito mais valioso do que qualquer coisa de materiais que você que tem aí nesse mundo, né? Então é importante você mostrar realmente o valor da sua família, o valor que dinheiro nenhum não compra. Então isso aí vai ajudar ele a, a voltar para o estado normal, né? Porque quando a gente fica muito assim, reparando as coisas dos outros e nunca olhar para nossas coisas, então acaba tendo essa coisa de comparação, de se maldizendo, então fica todo tempo se lamentando, né? Boa noite, Akemi. Convide seus amigos para assistir essa live. Obrigada. E elas são muito negativas mesmo, assim. O nível mais forte mesmo é com o adulto, né? Porque o adulto, quando ele pega para sugar a energia de outras pessoas, aí é forte, né? Com criança não é tão pesado, mas assim, mesmo assim, se os pais não estiverem preparados, eles acabam sendo manipulados pelas crianças. Mas com o adulto, assim, o adulto ele já se lambuza muito mais assim com um problema. Por exemplo, aconteceu um problema lá no trabalho, todo mundo discute comigo, eu não sei porque todo mundo briga comigo, eu não sei porque meu chefe briga comigo. Então fica todo o tempo ali, sabe, focando naquelas coisas negativas, fica todo o tempo remoendo as coisas negativas da vida. É como se aquela pessoa vivesse num caldeirão de coisa ruim. Parece que tudo de ruim ela só acha que acontece com ela, sabe? Então, assim, os adultos eles ficam falando assim, ninguém gosta de mim, não sei o quê, que eu não nasci para fazer amizade. Então, são várias coisas assim, sabe, que assim, e quem fica ouvindo ali quando sai dali, sabe, sente aquela energia ruim, porque de tanto que a pessoa como fala, desapegou, despachou tudo em você, aquela energia negativa que estava dentro dele, ele libera também para quem está ouvindo,
Sabe, quando alguém fala muitas coisas ruins pra você, você não sai dali mal ali, com aquela energia ruim. É como se você tivesse, como se aquela pessoa tivesse sugado toda a energia boa de você e deixado a ruim com você, né? Tivesse trocado, uma troca de energia ali. Então é muito ruim, assim, de ser humano crescer vitimista. É por isso que eu quero, assim, que os pais trabalhem logo, logo, assim, na infância, para não crescer uma pessoa vitimista. Porque, assim, muitas das vezes os pais não fazem por maldade, mas sim por não ter conhecimento também, né? Então, é por isso que eu trouxe essa orientação também de observar as crianças, porque elas são bem espertas. Então, fique atento com isso, né? Então, assim, as pessoas, assim, que são muito vitimistas, elas ficam todo o tempo se comparando. Ah, assim, elas nunca se conformam com aquilo que eles têm, também tá todo tempo se comparando, tipo, porque aquela pessoa se dá bem na vida e eu não me dou? Por que que tudo de bom acontece com aquela pessoa e comigo não? Então, assim, esse tipo de comparação é sempre coisas negativas, na verdade, sim. Não é nada de bom. Então fica todo tempo se comparando, porque todo mundo é melhor que eu e tal. É muita choradeira, tem que ter muita paciência mesmo para lidar com esses tipos de pessoas, né? Então, assim, e outras coisas assim que você pode estar observando é quando assim, é que a pessoa ela nunca se conforma com aquilo que ele tem. Por exemplo, tem um brinquedo, aí não quero mais porque o meu colega tem um melhor. Então, é como se tivesse sempre faltando algo. A pessoa tem tudo, mas é como se sempre tivesse faltando algo, sabe? Então é uma pessoa bem mesmo complicada de lidar, né? Então, assim, é por isso que é bom trabalhar logo. E, e assim, e outro ponto também que é para se observar é quando a criança ela não quer assumir a responsabilidade. Assim, por exemplo, assim, ela fez alguma coisa errada, aí ela acaba culpando outras pessoas, outros coleguinhas. Então ela coloca a culpa em todo mundo, mas ela não assume a responsabilidade. Então isso aí para uma criança assim é muito pesado, né? Então assim é por isso que os pais têm que ficar muito de olho no comportamento da criança, saber o que realmente assim na verdade mostrar para a criança o que é o certo, o que é errado, porque as crianças elas não têm essa noção, né? Para elas é importante fazer, é importante viver, é importante ter o que comer, então isso que importa para elas. Então o que que você pode fazer assim para você não deixar assim mais coisas piores acontecer, não piorar a situação, né? Então, assim, é importante você dar responsabilidade. É tudo o contrário, né? Se a criança não quer ter responsabilidade, então dê responsabilidade para ela e dê, assim, uma coisa assim que ela consiga fazer, que ela consiga realmente praticar, para poder ela se sentir segura daquilo também, né? E, e a partir do momento ela assumir a sua responsabilidade, se ela fez alguma coisa errada, que ela arque com as consequências. Porque é sempre assim, né? Não adianta assim, o seu filho fez alguma coisa errada e você vai lá e toma a frente dele, então ele nunca vai saber o que é responsabilidade. E assim, e outras coisas piores que acontecer, piores que eu digo assim, por exemplo, quando tiver adulto, quando tiver adolescente, ele não vai saber arcar com aqueles problemas, ele não vai saber o que fazer. Então, desde pequeno, você já ir trabalhando a responsabilidade nele, quando ele tiver maior, vai ser muito mais fácil para você, porque quando chega na adolescência, é que tudo que fica preso, tudo que a criança leva, assim, da infância para a adolescência, aí ela começa a soltar. Porque eles ficam bem rebeldes, na verdade, porque tantas coisas que eles ficaram presos aqui na garganta, sabe? Que eles gostariam de ter feito, mas eles não conseguiam, eles não tinham essa força de falar, de agir, pelo fato de eles não terem, de os pais não terem ensinado isso também, porque todas essas coisas é ensinado, principalmente a parte de falar.
Então essa parte de falar é muito interessante também de você assim falar para ele, assim, quando ele estiver agindo de uma maneira assim que você não seja adequada para você, então você já fala para ele, ó, você fez isso e não é legal, isso aqui é de você falar mesmo, isso aqui é vitimismo, você está fazendo isso, você está se vitimizando, de você explicar para a criança, para o seu filho, que isso é ruim, isso aqui não faz bem. Então, quando você quiser alguma coisa, que você fale de maneira clara e objetiva. Eu quero isso, assim e desse jeito. Fica muito mais fácil do que você tá fazendo de vítima, fazendo assim, manipulando as pessoas para você conseguir aquilo que deseja. Então isso é feio, né? De ficar manipulando. Então fala de maneira clara que todo mundo vai entender e fica muito mais fácil. E quando você já cria o seu filho desde pequeno a falar aquilo que ele quer, o que deseja, ele não vai ter tanto problema no relacionamento. Porque, assim, uma das coisas que eu mais vejo, assim, em vários relacionamentos, é que as pessoas, assim, elas não conversam. Elas querem que um adivinhe o que o outro quer, sabe? Assim, é como se cada um estivesse vivendo uma vida diferente, só que junto. Então é complicado, por isso que dá muito conflito. Então, se você não fala aquilo que você quer, como é que você quer que as pessoas adivinhem? Como é que você quer que as pessoas façam aquilo que você quer? E isso você pode ensinar para os seus filhos. Porque as pessoas têm muita essa dificuldade de falar mesmo aquilo que quer. Como quer, né? Porque antigamente o que fazia com a gente? Ah, você tem que obedecer os adultos. Ah, você tem faça que eu mando, mas não faça que eu faço. Então é meio acaba na verdade fechando assim, né? A criança acaba ficando presa ali, crescendo com esse padrão de pensamento que ela não pode falar o que quer, não pode falar o que pensa. Então dá problema na vida adulta. Então muitas das coisas sim são reflexo da infância. Então tudo isso aí tem que ficar de olho, a gente pode corrigir enquanto antes, principalmente quando é criança, né? E falar também que assim essa parte de procurar resolver os problemas, né? De não deixar só os pais resolverem, mas de você perguntar para o seu filho como que você pode resolver esse problema, como é que você acha que seria interessante de você resolver esse tipo de problema. Porque assim, quando você resolve tudo para o seu filho, ele não vai pensar, ele não vai parar para pensar como que ele poderia ter resolvido. Porque assim, ele está muito de modo automático. Ah, tudo que eu faço, todos os meus problemas, tem alguém para resolver para mim. Então, quando ele se deparar sozinho com uma situação difícil, ele vai sofrer. Porque ele nunca fez antes sozinho. Muitas crianças, sim, elas conseguem, sim, resolver os problemas dela, mesmo sem ter esse amparo dentro de casa. Outras não. Mesmo que fale, mas as crianças não conseguem. Talvez por algum trava, que tenha uma trava a mais, assim, impedindo que a criança aja daquela maneira que deveria. Então, todos esses pontos, assim, você pode estar trabalhando com as crianças. E assim, e parar também de ficar se comparando com outras pessoas, né? Porque cada ser humano é único. Tudo bem que tem pessoas que têm umas qualidades que a gente acha que é superior à nossa. E aí a gente fica querendo aquela coisa ali, querendo ter coisas que a gente que não consegue ter. Então a gente fica assim, sempre olhando assim, para a grama do vizinho, sabe? A grama do vizinho é sempre mais fresca e tal. Então parar de ficar se comparando, porque cada ser humano ele é único. Então o mais importante, tudo só vai mudar se você se aceitar do jeito que é, se você fazer com que seu filho se aceite da maneira que ele é, aceitar a família, mas ele precisa, para ele se aceitar, ele precisa também de ter esse amparo dentro de casa, porque não adianta nada a gente querer uma coisa sendo que a gente não transmite para os nossos filhos. A gente não transmite segurança, a gente não transmite alegria, não tem aquele momento
para a família se conectar ali. Então, tudo isso aí vai fazendo diferença na vida da criança. Então, de você sentar e conversar com ele, de saber o que está acontecendo dentro da escola, ou qualquer coisinha assim que tenha acontecido no dia a dia dele, assim. Então, de você mostrar o interesse para a criança, ela vai se sentir mais disposta a falar com você também, de ficar à vontade ali para quando acontecer um problema maior de ela falar. Porque essa parte de os pais oprimir os filhos, de falar que não pode isso, não pode aquilo. Então, assim, quando ele precisa falar, não consegue mais, porque já travou, né? Os pais já fizeram tanto medo para a criança que acaba travando. Então a criança já fica assim, não consegue mais falar. Então aí já precisa fazer outro trabalho. Então cada ação tem uma reação, né? Então aquilo que você quer que seu filho se transforme, você já tem que trabalhar agora. Então eu trouxe a consciência realmente para não deixar o seu filho crescer assim, sendo vitimista, sabe? É tão ruim assim para a pessoa mesmo, porque a criança só carrega coisa ruim ali dentro. Então, quando ela não tem essa orientação, ela acaba crescendo assim e vai dar problema em todos os tipos de relacionamento, porque ela não sabe lidar com aquela situação, com aquela dificuldade. Então, para quem não assistiu, assista o vídeo desde o começo, assim, para você entender melhor o assunto também, porque é um assunto muito interessante. Eu acredito que todos deveriam saber disso, e principalmente quando para quem tem filho pequeno, porque essa live para quem tem filho assim, a faixa é criança pequena, porque as crianças a gente pode lapidar muito rápido, os adultos já depende muito se ele quiser, né? Então, para vocês que estão assistindo, vocês compartilhem com seus amigos, marque aqui nos comentários, para chegar a um maior número de pessoas também, pessoas que precisam realmente desse conteúdo. E eu agradeço. E amanhã tem mais live também. Então, essa semana inteira eu vou fazer live de muito conteúdo para você ficar por dentro, assim, de você. Tem coisas assim que a gente nem tinha parado para pensar. Então, são esses pontos que eu vou trabalhar muito, vou trazer muito essa consciência assim, para os pais, tá bom? Então, gratidão a todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau.